Começa agora Minuto da Pesquisa, o programa para ficar por dentro das pesquisas feitas no CAV e compreender o impacto delas na sua vida. Olá, começa agora Minuto da Pesquisa, o programa de toda terça-feira às 8 da manhã na UDESC FM Lages. É aqui que você fica por dentro das pesquisas feitas no Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Você entende como estas pesquisas impactam direta ou indiretamente a sua vida. Eu sou Carla Torres e hoje te convido a conhecer o projeto Avaliação Termográfica do Resfriamento Tecidual, promovido pela Crioterapia em Cães. Então, calma lá, se você não entendeu nada sobre este título, fique aí que nós vamos compreender tudo o que está envolvido no projeto. Para nos detalhar tudo sobre esta pesquisa, o convidado é o professor Fabiano Salbego. Ele é médico veterinário, mestre e doutor em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, na área de concentração em cirurgia. É professor de técnica cirúrgica veterinária da Universidade do Estado de Santa Catarina, aqui no CAV. Ele integra o corpo clínico cirúrgico do Hospital Veterinário Lauro Ribas Zimmer, prioritariamente nas áreas de cirurgia geral, traumatologia, ortopedia e reabilitação animal. Professor Fabiano, muito bem-vindo ao Minuto da Pesquisa. Bom, Carla, um bom dia e um bom dia a todos. É um prazer estar fazendo parte mais uma vez aqui do programa. Então, agradecendo mais uma vez o convite, a oportunidade de participar, eu acho que nós podemos começar respondendo os questionamentos que você levantou, né? Para quem não entendeu absolutamente nada do que significa sequer o título do projeto. Sim. Então, eu acredito que duas coisas ali são importantes na compreensão, né, do que significa o título, né? Então, avaliação termográfica, né? O que é uma avaliação termográfica? É uma avaliação usando um termógrafo, que nada mais é do que uma espécie de câmera fotográfica que registra uma imagem, onde nessa imagem ficam marcadas as temperaturas da região ou das áreas em que a foto foi tirada. De uma maneira simples é isso. E existem diversos tipos de equipamentos, alguns com maior ou com menor precisão, e esse tipo de equipamento é usado não só na área médica, mas em muitas outras áreas. E também, então, sobre o que é, por que nós avaliamos com esse tipo de equipamento o resfriamento tecidual, né, o resfriamento, né, eu vou falar sobre isso, a perda de temperatura, na verdade, né, do tecido, que é gerado, é promovido pela crioterapia, então a terapia pelo frio, ou mais corretamente, né, falando, então, o que a gente chama de hipotermoterapia, que seria uma terapia pela remoção do calor, que na verdade o frio, ele nada mais é do que a ausência do calor. Sim, a gente aprende na vida, não é, professor, que tem situações em que, dependendo do machucado, a gente deve usar a bolsinha quente, dependendo, usar a bolsinha gelada, com água gelada ou gelo, é isso, não é? Isso, exatamente. A gente tem algumas observações aqui para falar a respeito, então, né, de uma coisa mais aplicada, né, aonde a terapia pelo frio, né, ou pela ausência do calor é usada. Então, por que existe esse ditado? Porque realmente, dentro de um intervalo de tempo, depois que acontece uma lesão, um trauma, normalmente dentro das primeiras 72 horas, é quando a remoção do calor ela é interessante pelos efeitos que ela produz nos tecidos, no organismo. Então, especialmente relacionados a digamos assim, a contratura, a contratilidade dos vasos sanguíneos, né? E também pelo fato dela interferir ou diminuir a velocidade do impulso nervoso, né? Então, são duas características. A primeira delas, ela controla de uma certa maneira a passagem de líquidos de uma região do tecido para outra. Então, ela tem um papel em ajudar a diminuir o inchaço, diminuir o aumento de volume que é produzido pelo edema.
E por outro lado, essa interferência no estímulo nervoso, ela tem um papel em ajudar a amenizar a dor de uma maneira mais simplória. Então é por isso que o frio é utilizado no início. Depois de um tempo, daí a gente está falando de outro assunto, né? Mas o uso do calor propriamente dito, então ele tem outras propriedades que também interferem na parte vascular, né? Mas que tem outros propósitos, né? Que tem uma correlação, mas ainda assim tem um uso um pouco diferente do frio, por isso que ele é usado mais tarde. Então depois de 72 horas em média. Ah, sim, 72 horas. 3 dias, né? Eu muito me machuquei, fui uma criança muito arteira, muita bolsinha de água fria eu usei. Acredito que vocês na veterinária vão fazer analogias muitas vezes. O que funciona para a gente, o que funciona para o animal? Talvez até para ensinar esse aluno que está chegando, assim como o nosso ouvinte que não é da área, para a gente conseguir enxergar isso, porque somos todos animais, não é mesmo? É interessante pensar que o animalzinho, o cãozinho também sente dor, que ele também vai se machucar e essas técnicas podem vir a ser usadas, como você falou, nesse primeiro momento, primeiras 72 horas. No caso prático ali, professor, de atendimento desse cãozinho, como é que essa crioterapia ela entra em ação na sua experiência, nos seus estudos? Ok. Bom, Carla, acho que a pergunta ela é muito bem feita. A gente vai usar ela para tentar responder essa dúvida e tentar contextualizar o projeto aqui, né? Onde é que o projeto pode se encaixar. Quando você falou desse comparativo medicina e medicina veterinária ou somente veterinária, a gente lembra que assim, ó, não vamos fugir do nosso objetivo aqui, mas a história é muito antiga, né? E muitas das coisas que nós hoje, né, temos de conhecimento na área médica, em algum momento esse conhecimento foi desenvolvido com o uso de animais, e muito conhecimento que é usado ou desenvolvido para a medicina propriamente dita, ele acaba muitas vezes sendo extrapolado para a medicina veterinária. E aí aqui nós não estamos falando na medicina veterinária ou na medicina propriamente ditas, mas em uma área paralela, que seria a fisioterapia, que é um curso, na verdade, é uma profissão, é uma área de atuação que existe há muito tempo, né? Na verdade, quando eu falo nas terapias isoladas, e aqui nós estamos falando da crioterapia, eu estou falando em algo milenar, né? Que é usado, né, já assim, há muito tempo, talvez não com conhecimento mais atual, mas que é usado há muito tempo. E dentro da fisioterapia, né, que é realizada no ser humano, praticamente a gente tem quase tudo que foi derivado, né, para a medicina veterinária, ou seja, a fisiatria dentro da medicina veterinária, ela é algo bem mais novo e que usa, sim, muitos, né, são desenvolvidos os seus estudos, é claro, mas muito do conhecimento que a gente tem, para não dizer quase que a totalidade, ele vem da fisioterapia, né, humana. Então, por isso que ainda a área de fisioterapia ou de fisiatria veterinária, né, tem umas diferenças de conceito aí, mas ela é algo que uma área assim, de ampla necessidade de estudo. Ela é digamos, um mercado aberto para pesquisa, porque essas extrapolações muitas vezes não podem ser simplesmente feitas e aplicadas, porque a gente está falando de espécies completamente diferentes, né? E que têm características muito diferentes, têm muitas semelhanças, mas fisiologias diferentes, né? Patologias diferentes. Sim. Então, nesse caso, é daí que vem todo esse conhecimento, né? E o estudo se faz necessário muitas vezes para adequar essas situações e esse conhecimento que está sendo trazido, né, de outras espécies, né, e obviamente já com uma certa, vamos chamar assim, maturidade na sua aplicação. E aí só no finalzinho do que você perguntou, como que a gente usaria isso? Então, só para fazer o gancho aqui, o que o estudo em si faz, né? Para muitas das perguntas que talvez você mesmo esteja se fazendo, né, como usar, de uma maneira bem simplória, a pesquisa está tentando ver isso, né?
qual é a maneira mais correta de usar o frio? Né? Então a gente vê que no estudo aqui, de uma maneira geral, existem vários grupos onde se usam diferentes meios, né? Diferentes, digamos assim, artefatos para tentar remover o calor de uma superfície do tecido. Mas não é só os diferentes meios que combinam ali o gelo com a água, o gelo com o álcool, o gel, né, que são mecanismos, são artefatos diferentes. Mas também existem outras situações que afetam isso. Então, a temperatura do ambiente, então diferentes temperaturas, o tempo de contato desse artefato com o tecido. Tá? Então, tudo isso em combinação formam muitos diferentes grupos, né, para que seja analisado como é que o tecido, como é que essa terapia gera no tecido uma alteração, que no caso é a diminuição dessa temperatura, né, a retirada do calor, e quais as possíveis consequências que isso pode ter. Tá? Então, é uma maneira da gente estar estudando para tentar responder essa pergunta e dizer qual é a forma mais correta. E isso é uma coisa que, assim, eu acho que está bem... Assim, é uma pergunta que precisa ser respondida, então tem muitos estudos para serem feitos, né? A gente não tem... na biologia, diferente das áreas exatas, a gente não tem uma verdade, né? Então, o que nós temos por verdade hoje pode ser que dentro de muito pouco tempo já não seja mais. E a questão toda, a gente falando aqui sobre crioterapia, né? Eu acho que é bastante importante entender a questão do frio, né? Então, como eu mencionei lá no início, né? O frio, na verdade, nada mais é do que a ausência do calor. E o que o estudo tenta buscar? Por que responder qual é o melhor meio, qual é a melhor técnica, qual é o melhor protocolo para usar em determinadas situações, tá? Eu não respondi ainda onde exatamente usar, mas a gente já fala nisso. A questão toda é que o uso desse frio, né, talvez a coisa mais importante a ser entendida, é que não é necessariamente o frio ou a temperatura em si, mas é o contraste de temperatura que existe entre o tecido, né, a nossa temperatura, digamos, corporal, aí 36, 37 graus, para um artefato que vai fazer contato e que vai retirar esse calor. Se a gente pensar no gelo, a água se funde ali, congela, né, a 0 graus. Sim. Então, de 37 para 0, você já tem essa diferença de temperatura. Sim. E qual que é o problema? Só, digamos assim, só para encerrar esse tópico. O problema é que um contato muito prolongado, né, desse artefato em baixa temperatura, muito baixa temperatura, gerando esse choque térmico que acontece, ele vai produzir essas alterações vasculares ali, especialmente, e isso dependendo do grau, dependendo do tempo de contato, dependendo de alguns fatores, né, do tecido em si, tem uma série de fatores, mas isso pode produzir uma desvitalização do tecido, produzindo aquela queimadura, né, que nós chamamos mais popularmente uma queimadura pelo frio, mas não deixa de ser uma queimadura, né, um processo que pode gerar até necrose do tecido. Então, por isso, a intenção de entender qual é a forma melhor, né, mais segura de você aplicar isso, que gere os resultados esperados, os benefícios que a gente quer, mas que não produza nenhum risco de uma lesão tecidual por conta desse tipo de terapia. Então, a gente sabe que até água em excesso faz mal. Então, é nesse sentido que eu quero falar. Muito interessante essa perspectiva de que até a água, esse exemplo de que até a água pode fazer mal para todo mundo, né? Para o animal, para a gente. O equilíbrio seria essa busca, não é, professor? E nessa busca, como você falou, qual é o ponto, onde que a crioterapia vai ajudar nesse tratamento do animal? Vocês provavelmente levarão semestres, anos nessa pesquisa. Ela está começando? Como é que professor, desde o início do projeto? Tá. Bom, só respondendo de trás para frente aqui, a pesquisa já está em curso há um certo tempo, nós já tivemos outros projetos com um viés parecido no passado, e que encontraram algumas barreiras, né, para sua conclusão. A gente trabalha de uma certa maneira com pacientes que são da rotina hospitalar. Nesse meio tempo a gente tem todos os fatores que interferem com a rotina do hospital, veterinário que é, digamos, a fonte, né, de todos esses pacientes.
nós tivemos pandemia. Então, são várias coisas, né? Então, o projeto ele meio que foi, de uma certa maneira, reeditado, retomado, de uma maneira um pouco mais completa. Então, ele já tem um tempo de curso, mas todo projeto ele tem um perfil, digamos, de um perfil, uma característica específica de um paciente que pode fazer parte da pesquisa. Então, às vezes, nós não conseguimos fazer a pesquisa andar fazendo o número, né, suficiente, né, o que nós gostaríamos de pacientes com todas as características para englobar na pesquisa. Então, por isso que ela vai acontecendo, né, de uma maneira um pouco mais lenta, mas o projeto já tem um tempo de curso aí, pelo menos 1 ano e meio mais ou menos. Tá? Sim. E aí, voltando na questão sobre aonde usar, bom, tem várias situações. Então, se a gente pensar nas primeiras coisas que a gente falou aí na conversa, né, eu falei sobre o conceito lá da termoterapia em si, né, a crioterapia, e eu falei do trauma, né? Então, sempre que houver um trauma, de uma certa maneira, este trauma, num período inicial, que a gente chama agudo, né, um período precoce pós a lesão, existem algumas características, né, da lesão em si que vão ser desenvolvidas pelo próprio processo inflamatório que vai acontecer quando existe esta lesão. E aí, neste momento, né, esses primeiros 3 dias em especial, é que a redução desta temperatura, né, a retirada desse calor, ele pode ter efeitos benéficos. Então, aí eu posso colocar assim, eu posso estar falando de um trauma, né, como você citou ali, um cachorrinho, um gatinho que, sei lá, sofreu um impacto, foi atropelado por uma criança de bicicleta, né, e fez uma lesão no membro. Então eu estou falando de um trauma que acontece por diversos fatores, mas eu posso estar falando diretamente de um paciente que foi submetido à cirurgia. Tá? Então, um paciente que entrou para uma cirurgia, que seja uma cirurgia, óbvio, de esterilização, por exemplo, ele, para passar pelo procedimento, ele vai sofrer um trauma, ele vai ter uma ferida. Então, dentro do ambiente cirúrgico, este trauma ele é um trauma controlado, mas não deixa de ser um trauma. Então, é claro, este tipo de aplicação ele é muito mais, digamos, necessário ou muito mais evidente aonde eu tenho traumas que envolvem especialmente tecido músculo-esquelético. Então, quando tem fraturas, quando tem lesão músculo-tendina importante, né? Nesses casos em especial fica mais evidente a sua necessidade. Então, quando eu tenho o objetivo principal de controlar aquele inchaço, aquele aumento de volume que vai se formar por conta do processo inflamatório pós-lesão, pós-trauma, e também quando eu quero, de uma certa maneira, minimizar a dor. Né? Então, por isso que é num momento recente, no momento inicial. Então, é aquela história. Né? Você escorregou, caiu, bateu a cabeça, bota um gelinho. Por quê? Porque é pós-trauma imediato. Né? Então, é nesse momento, é nesse ponto que a gente vai ter uso. Então, muitos pacientes de caráter cirúrgico, pós-operatório imediato, que a gente chama, e muitos casos de trauma, diversos casos de trauma. Aí a gente tem, só finalizando aqui o uso, que entender que em muitos casos, né, eu tenho que ter o cuidado, é óbvio, né, porque ao mesmo tempo que eu tenho o benefício da retirada do calor, né? Então eu vou baixar a temperatura daquela região, eu não posso deixar que uma lesão decorrente desse resfriamento aconteça localmente, mas eu tenho que olhar o paciente como um todo. Então, às vezes o paciente ele pode estar numa situação onde o uso da retirada do calor naquele momento pode fazer algum prejuízo sistêmico para ele, porque ele pode estar já com a temperatura baixa por outros fatores, o que não é tão comum, mas pode acontecer. Então, nessa circunstância onde a gente vai principalmente usar. Tem outras, né? Mas vamos explorá-las. Mas me chamou a atenção, professor, quando você fala no cuidado e na preocupação de amenizar a dor desse animal. Claro, nós temos uma visão que não é técnica, quem está de fora, mas às vezes é até histórica. Se a gente observar, direitos dos animais, bem-estar animal, são discussões, aliás, nós nem podemos falar em direitos ainda de animais,
pelo menos no contexto nacional, essa discussão é muito recente, os rumos que isso toma são muito recentes. E quando falamos em bem-estar animal, eu observo que isso também não é tão antigo assim. Me parece que essa preocupação, está sentindo dor ou não, é muito recente. Eu vejo que, historicamente, você falou nesse aspecto histórico, o animal ele foi sempre muito encarado como aquilo que funciona para o bem-estar do ser humano, da vida do ser humano, não é mesmo? Eu não sei se o uso dessas técnicas para amenizar dor, para promover um bem-estar para esse animalzinho, principalmente o animalzinho doméstico, eu não sei se isso estaria ligado a esse movimento, a essa preocupação que é historicamente recente também, se nós formos pensar, né, nesses outros aspectos. Bom, eu não sei se eu vou te responder com clareza isso. Eu acredito sim que existe uma preocupação muito mais... vamos usar o termo recente, tá? É recente. Eu acho que isso aí seria uma outra discussão para um outro podcast inteiro, mas vamos colocar assim, essa questão do controle da dor, né, da preocupação com o controle da dor do animal. Só quero deixar claro aqui, óbvio, né, isso não é assunto para mim abordar, porque tem colegas aí que trabalham muito com isso e são muito mais conhecedores do assunto, são especialistas na área, mas falando nesse aspecto, né, a gente tem, quando fala em controle da dor, né, eu estou falando aqui de uma maneira de amenizar esta dor com o uso da redução da temperatura, e isso é algo que acontece através de um mecanismo. Então, quando eu uso outros meios para bloquear outros mecanismos da dor, então eu posso usar analgésicos, eu posso usar anestésicos locais, eu tenho outras modalidades de fisioterapia, digamos assim, modalidades terapêuticas físicas que não necessariamente são frio, eletroterapia, eu tenho laser, eu tenho magnetoterapia, eu tenho uma infinidade de coisas, né? Quando eu começo a combinar tudo isso, a gente diz que isso é um controle multimodal da dor. São várias modalidades atuando por vias diferentes para controlar a dor, né? Então, até para deixar uma coisa clara, né? A gente sempre busca isso, né? Esse controle multimodal, né? Raramente um meio sozinho ele é o mais... Claro, se a gente for pensar, né? Os anestésicos locais têm um potencial absurdo, né? Os analgésicos, né? Especialmente os opioides, mas ainda assim a gente pensa em algo combinado, né? E falando nessa questão histórica, a questão da dor, a gente tocou nesse aspecto, né? Ela é um dos grandes usos da crioterapia, né? Mas a questão dor, ela é algo assim, por exemplo, voltando para a minha formação, que sou cirurgião, a dor, ela, junto com outras coisas importantes, outros adventos que aconteceram, né, sobre a questão do conhecimento microbiológico, a descoberta, né, vamos chamar assim, e o desenvolvimento de alguns princípios básicos, né, a gente pode dizer que, junto com o advento da anestesia, esses eventos eles marcaram o que a gente chama de era moderna na cirurgia. E a era moderna, na verdade, ela é marcada principalmente pelo controle da dor, né? Ela é marcada pela capacidade de uma intervenção manual sem a inoculação de um micro-organismo que pudesse gerar infecção e matar o paciente. Então esse é o grande divisor de águas, né? Então, tanto que existem as histórias que falam sobre a cirurgia, elas contam exatamente passagens desse momento. Então, aonde não existia maneira de se controlar a dor, e aí era uma decisão entre vida e morte, né? Você precisava de um procedimento aonde, se não feito, isso certamente poderia acarretar o óbito, mas se feito, você estaria passando por um procedimento que seria talvez a pior experiência da vida, né? Então, a gente tem outros conceitos que falam disso, né? Tem várias histórias na literatura, tem as histórias, né, dos grandes cirurgiões, né, de muitos procedimentos que foram nomeados, instrumentos que se tornaram famosos de alguns jargões que falam, né, que o bom cirurgião precisa operar rápido, né?
E por que isso é uma coisa que continua valendo, mas tem uma outra conotação hoje, diferente do passado. No passado era, você precisa operar rápido, porque a pessoa está ali morrendo de dor. Então, existiam cirurgiões que tinham condições de amputar uma perna em menos de 1 minuto, por conta dessa necessidade. Com a era da cirurgia moderna, tudo mudou. Então, a importância da dor, como a gente vem falando aqui, e aí voltando, puxando para a crioterapia, ela é apenas uma das várias possibilidades que a gente tem para atacar uma determinada via, né, que sempre se busca associada a outras, né, para o que nós vivemos de realidade hoje. Mas se você pegar a literatura de alguns anos atrás, e eu não estou falando em muitos anos atrás, né, salta aos olhos, assim, né, a literatura, o cinema, a arte nos mostra isso. Tem vários filmes, tem várias passagens assim, de livros, de arte, que mostram isso com clareza, né, como que era. E aí, né, da mesma maneira, a gente vê na história coisas arcaicas, rústicas, mas que a fisioterapia era usada. Né? Era usado. Então, esse mesmo princípio. Que momento, uma curiosidade, professor, que momento foi essa virada que você fala, essa era moderna na cirurgia? Só por uma curiosidade mesmo. Isso aí começou a acontecer, assim, existiram vários momentos importantes, né? Mas isso começou basicamente na virada de século, né? Quando muitas coisas foram desenvolvidas a posterior, depois das guerras, né? As grandes guerras foram laboratórios, né, que muitas coisas foram desenvolvidas. Mas basicamente, se você, para as pessoas entenderem a linha do tempo, né, se você pensar coisas que a gente vê isso no cinema, por exemplo, né? Se você olhar, vamos pegar 2 exemplos que eu acho que são um talvez regional aqui para a gente, que é mais conhecido, e um externo, né? Se a gente pegar, por exemplo, uma passagem, por exemplo, da Guerra de Secessão Americana, né? O período da Guerra de Secessão Americana era um momento em que estava se chegando próximo a esta transição. Então era um momento que você vê as cenas, né? E aí eu vou trazer para a nossa realidade aqui. Quem assistiu um pouco da história nossa aqui, da história da Casa das 7 Mulheres, que conta a história da guerra, né, a Revolução Farroupilha, que mostra os 10 anos de confronto, tanto numa minissérie quanto nos filmes, né? Tem um filme chamado Deuses e Generais, que conta a história da Guerra de Secessão Americana, e em qualquer um deles você vê com muita clareza o que era a realidade de um campo de batalha, onde depois de um confronto você tinha soldados com gangrena, tendo que amputar pernas, e como que isso era feito. Então, essas imagens, elas são marcantes, assim. E nós estamos falando, vamos falar ali, na nossa realidade aqui, 1835, né, a 1845, a Guerra de Secessão Americana um pouco antes. Então, nesse período, que a gente tem uma ideia que, um pouco depois, na virada do século, ali para a virada do século, é quando as coisas começam realmente a ter esse conhecimento e a mudar. E depois, mais à frente, um outro grande, talvez um dos próximos grandes passos, né, foi a Revolução Bacteriológica, que aí fez um boom, né? Como é que foi esse cenário, professor, para nós termos essa história na cabeça, assim, quem está visualizando, que dá para visualizar o que você falou, a gente vai lembrando de filmes, de cenas horríveis. Como é que foi esse cenário da Revolução Bacteriológica? Isso vem depois lá, especialmente depois da Grande Guerra, né? Então, claro que a gente poderia, como eu falei, isso é outro podcast inteiro, né? Mas assim, tem umas coisas muito interessantes para quem tiver, assim, tiver interesse. Tem muitas coisas interessantes. Tem um livro chamado Assustadora História da Medicina, que é muito interessante. E talvez um dos melhores livros. Tem um outro livro que ele conta uma história da evolução desta passagem, exatamente desta passagem, né, para a era moderna, aonde a pessoa que conta, ela está relatando, digamos assim, o diário, né, do avô dele, que era médico e que viveu essa época. E esse livro chama O Século dos Cirurgiões. É muito interessante. Então, assim, obviamente, né, quem tiver interesse, é uma leitura que vale a pena. E tem muitos. Essa literatura é muito vasta.
né? Mas entra com uma curiosidade muito interessante. Você tem esse foco na cirurgia, não é, professora? Então, está no contexto, certamente lançar mão da crioterapia na sua atuação, no que você ensina, faz todo sentido. E aí vamos voltar para o projeto, saindo da curiosidade. Eu fiquei curiosa sobre um dos motivos que você fala pelos quais a pesquisa deu uma atrasada. Que paciente ideal é este, sobre o qual você vai trabalhar a sua pesquisa, não é? Na verdade, vamos colocar assim, paciente, eu não vou falar em paciente ideal para a crioterapia em si, né? Mas cada projeto ele idealiza, né, um perfil de paciente para tentar, digamos assim, isolar, né, anular outras variáveis para conseguir estudar aquelas variáveis de interesse, né? Sim. Então essas características elas estão relacionadas ao que cada projeto determina. Então trabalhos que fazem com crioterapia, que trabalham com crioterapia não necessariamente têm perfis de pacientes que são iguais. Então, quando a gente, por exemplo, trabalha com um paciente que é submetido à cirurgia, por exemplo, para analisar o efeito no pós-cirúrgico, então esse paciente ele tende a ter características similares. É um paciente que, por exemplo, é cão ou é gato, ele muitas vezes tende a ter um intervalo de idade pré-estabelecido, porque muitas vezes num animal muito jovem a capacidade termorregulatória dele não é a mesma de um animal adulto, que pode, muitas vezes, por outros motivos, estar afetado no animal mais velho. A questão da condição corporal. Então, se o paciente é muito magrinho, né, eu não vou dizer caquético, mas magrinho, ou se ele está muito acima do peso ou é obeso, isso afeta. E aí a gente está falando de coisas básicas, né? O paciente é obeso. Então, se ele é obeso, ele tem mais gordura. A gordura nos tecidos, ela é um isolante térmico. Dos tecidos, ela é um isolante porque ela tem muito pouca ou quase nenhuma vascularização, né? Então, a gente diz que, falando nesse sentido, né, a gente tem nos tecidos, né, aqui nós estamos falando em temperatura, mas isso se aplica a outras coisas. Por exemplo, a eletricidade. Eu tenho tecidos que, da mesma forma que os materiais, né, eles podem ser isolantes ou eles podem ser condutores. Sim. Então é a mesma coisa. A gordura, por exemplo, é um isolante. Então justifica, né, porque dessas diferenças. E aí nós temos outras condições, né, em relação à cirurgia. Qual foi a cirurgia, qual foi o tempo de cirurgia, porque aqui eu estou analisando temperatura. E a gente, por exemplo, veja que eu já estou puxando de novo para a cirurgia e anestesia. É um paciente que foi anestesiado, dependendo do protocolo anestésico, dependendo do tempo, dependendo do tipo de intervenção, tudo isso afeta sistemicamente o animal. Então, em tese, se eu for analisar um projeto querendo isolar as variáveis, eu não poderia considerar que eu vou ter o mesmo resultado se eu estou testando esta crioterapia na mesma região do corpo de um paciente que ficou anestesiado por 2 horas e um que ficou anestesiado por 1 hora, ou de um paciente que fez uma cirurgia muito mais cruenta e muito mais cruenta, mais traumática, né, e mais prolongada do que um que fez uma cirurgia muito menos complexa e menos invasiva. Porque quanto mais traumático, mais trauma, maior vai ser a resposta àquela agressão, maior vai ser a inflamação, então eu vou ter condições diferentes. Então é nesse sentido que os pacientes vão sendo digamos, equalizados para entrar na pesquisa. E em relação ao que eu falei das questões de dificuldades, é porque, como a gente trabalha com, muitas vezes, pacientes que vêm para a rotina, quando a rotina diminui ou a rotina cai, toda a entrada e saída de pacientes que fazem parte desse tipo de estudo acaba sendo afetada. Então, às vezes, é muito sazonal. Às vezes, num determinado mês ou num determinado semestre, você tem um N muito grande, depois você passa um semestre ou um mês ou semanas com, digamos, pacientes que, né, poderiam ser utilizados para o estudo, tem um número bastante reduzido. Poxa, a dificuldade da pesquisa. Quem está nos ouvindo, claro, a crioterapia, como disse o professor, é uma das técnicas, mas talvez quem está ouvindo esteja, assim como eu, observando o que são os desafios desse dia a dia do pesquisador, não é, professor? Você conta com
alguns fatores que podem não acontecer, e aí atrasa todo o seu estudo. É complicado, né? Isso, na verdade, esse é um tipo de estudo, né? Existem outros tipos de estudo que não dependem desta rotina. Exato. E que têm uma execução totalmente diferente. Então, nesse sentido, esses estudos que trabalham com as rotinas clínicas, né, com casos clínicos, aí eles ficam muito à mercê dessa situação. Bom, agora sim nos encaminhamos para o final da entrevista. Eu gostaria de saber, professor, apesar desses pesares aí, como você falou, 1000 fatores que podem atrasar a sua pesquisa, qual é a previsão? Você tem um projeto, ele geralmente é bianual, é isso? Os projetos variam bastante. Este projeto ele foi concebido inicialmente de maneira a ser concluído em 2 anos, né? A gente está vendo que até aqui o que foi feito até o momento, provavelmente ele não vai atingir o N, o necessário, né, a fechar todos os grupos que nós gostaríamos de testar em 2 anos. É muito provável que se cogite uma prorrogação, né, ou algo nesse sentido. E também porque a gente depende, obviamente, da execução dos projetos, elas estão muitas vezes associadas, né, e nesse caso não é diferente, a uma iniciação científica. Então você depende também do aluno. Então, quando eu falei nesses fatores, né, não é só o paciente. A gente tem o fator humano, né, a disponibilidade, às vezes, esse projeto em especial, quem está agora no momento conduzindo ele, coordenando, é o professor Eduardo Lux, né, que está fazendo o doutorado dele aqui no CAV também, na área de fisioterapia. E então, assim, existe a restrição, né, de tempo do pesquisador, dos pesquisadores, né? Existe a restrição, às vezes, do bolsista. O bolsista, embora bolsista, ele é aluno, ele tem disciplinas, ele tem outros compromissos e nem sempre a gente consegue, às vezes, fazer na intensidade, na frequência e, né, no ritmo que a gente gostaria. Sim. E além de tudo, a gente ainda tem outros fatores, né? O título do projeto fala, né? Nós temos... É claro que isso não justifica, digamos assim, os problemas, mas explica, né? Então, a avaliação termográfica, ela depende de um equipamento. Quando o equipamento dá problema, você, de uma certa maneira, você para temporariamente ou por um tempo até que o equipamento possa ser consertado ou esteja disponível. Então, os fatores são vários, né, para a gente ter esse ritmo. Para ter um resultado final. Bom, professor Fabiano, consegui visualizar assim, várias cenas, inclusive, principalmente aquela parte ali que você fala das cenas horrendas dos filmes. Mas imagino que hoje, com tantas técnicas, a gente já não tem essas cenas na mesa da cirurgia, não é mesmo? Eu acredito assim, as cenas, não, aquele tipo de cena com certeza não, né? Sim. Aquele tipo de cena com certeza não, e quem tiver a oportunidade de assistir não vai esquecer nunca mais, né? Mas, obviamente que ainda existem, né, situações onde as abordagens são cruentas, são sangrentas devido à condição do paciente, à condição da doença, né? Mas sem dúvida nenhuma, né? Numa emergência, muitas vezes pode acontecer. Não é que hoje, na nossa era moderna, a gente tem muitos recursos, né? Que isso gera, assim, não é à toa que a expectativa de vida mudou drasticamente, né? É porque com o avanço da medicina, né, com o avanço, e a gente vê, né, a expectativa hoje, nós atendemos pacientes, cães, né, gatos aí com mais de 20 anos. Né? Então isso é uma realidade que mudou para o ser humano e mudou para o animal, da mesma maneira. Que bom para quem tem o seu bichinho e tem tanto amor, tanto apego, não é mesmo? Mais de 20 anos é uma ótima perspectiva. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Hoje conversamos sobre o projeto que tem nome complicado, mas que deu para entender muito bem aqui, explicado parte a parte pelo professor Fabiano. Projeto Avaliação Termográfica do Resfriamento Tecidual, promovido pela crioterapia em cães. Crioterapia, que é a terapia pelo frio. Você ouviu Minuto da Pesquisa aqui na rádio UDESC FM Lages. Professor, gostaria de deixar uma última palavra aqui para os nossos ouvintes sobre o projeto, sobre o que nós conversamos? Eu acho que apenas agradecer a participação aqui, é sempre um prazer estar aqui com você e ficar à disposição para futuras conversas, né? Então, agradecer aos ouvintes que estão me aguentando ouvir falar durante alguns minutos, né? E dizer que eu estou à disposição para
futuros podcasts, se assim acontecerem. Vamos pensar nisso, professor, também trazendo o resultado desse projeto aí, que tomara que não enfrente tantos percalços como podem acontecer. Projeto Avaliação Termográfica do Resfriamento Tecidual, promovido pela Crioterapia em Cães, foi destrinchado aí pelo professor Fabiano Salbego, ele que é professor de técnica cirúrgica veterinária aqui na Universidade do Estado de Santa Catarina, no Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV. Obrigada a você também, nosso ouvinte, que esteve aí conectado, seja também pelo dial no 106.9. O Minuto da Pesquisa é toda terça-feira às 8 da manhã e você tem a reprise na mesma semana, na quarta-feira, às 8 da noite. Eu sou Carla Torres e volto com você em edição inédita na próxima semana. Tchau, tchau. Você ouviu Minuto da Pesquisa, uma produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio Educativa UDESC FM Lages.